E aí, tudo bem? Vamos reforçar um pouquinho então o que são os anticorpos e quais são as ações deles no sistema imune. Então, o anticorpo é essa molécula que vocês estão vendo aqui desenhada na direita, esquematicamente. Então, ela é uma molécula... Opa, vamos voltar lá. Ela é uma molécula e ela... Tá brigando comigo. Ela é uma molécula e ela tem essa forma, normalmente a gente fala num Y, né? Ela pode ter a forma secretada, então ela pode ter a forma solúvel, ou ela pode ter a forma fixada na célula B. Isso a gente já falou que o anticorpo ele também é o BCR, que é o receptor de célula B. Ele está aqui fixado na célula B como receptor. Então ele tem uma série de ações quando ele é secretado. Isso a gente vai ver mais lá na frente. Então, toda molécula que se liga ao antígeno é um anticorpo também. Eles são chamados também de imunoglobulina, eles são glicoproteínas e eles são produzidos em resposta aos antígenos. Essa é a estrutura que eles têm, que são feitas então de uma porção FAB, que é essa porção aqui de cima, região FAB, que é antigen binding, por isso que ela chama FAB, e uma porção FC, que é a porção efetora, como está aqui na explicação, e essa aula fica depois para vocês. Ainda dentro da molécula do anticorpo tem algumas coisas que é interessante a gente prestar atenção. A gente tem uma porção aqui, que é a porção constante, né? Porção constante da molécula, é essa parte aqui, até desenhei errado aqui. Deixa eu apagar um pedacinho, só para a gente não se perder. Então, essa parte aqui não é. Vamos voltar lá na caneta. Deixa eu desenhar aqui. Então, a porção que liga ao antígeno, que é a porção FAB, ela tem uma região que a gente chama região variável. Essa coisinha que eu estou pintando em verde. E as outras porções são porções constantes. No meio disso aqui tudo, a gente tem uma peça de ligação, que é uma ponte de sulfeto. Ou seja, essa estrutura é uma estrutura proteica e ela tem que se manter com a devida organização dela. O que é importante a gente entender? Que essa ligação aqui, essa porção FAB, que é a porção que liga ao antígeno, ela é variável, ela é a porção que a gente chama variável, justamente porque nessa porção que a gente vai fazer pequenas mutações para fazer com que o antígeno se adeque o mais perfeito possível entre a ligação entre anticorpo e antígeno. Então, para a gente entender o porquê dessas mutações, a gente já vai ver logo em seguida ali que existe a resposta primária e a resposta secundária. Na resposta primária, a gente pode ter um cenário mais ou menos assim. Um anticorpo que seja assim, com um antígeno assim. E aí o que vai acontecer da primeira para a segunda ligação é que essa porçãozinha aqui vai mutar. Então, essa porção vai mutar, por isso ela é chamada de variável. Então, ela vai se transformar na resposta secundária, depois que ela sofrer as modificações, em um anticorpo mais ou menos, vamos pensar assim, para o mesmo antígeno, tá? Isso vai fazer com que a resposta secundária sempre seja melhor. Então, essa resposta secundária, ela tem uma resposta muito melhor em relação ao antígeno. Os anticorpos são de 5 tipos. Então, é gama, mi, alfa, épsilon e delta. E essas letras representam os tipos de porção constante do anticorpo, tá? Então, essas letras representam, na verdade, essa porção aqui, que são 5. Essas 5 representam os 5 tipos de anticorpos que a gente pode encontrar. Então, a gente já falou um pouco sobre região variável, regiões constantes, a gente já entendeu que a região variável é aquela que liga ao antígeno, e é isso que causa que a gente tenha uma ampla, imensa diversidade de ligação. Essa diversidade da ligação, a gente falou, são pequenas mutações, na verdade a gente chama isso em imunologia recombinação somática VDJ, que são mutações aleatórias que acontecem para melhorar a ligação entre o antígeno e o anticorpo.
Então, um pouquinho sobre a recombinação VDJ, são mutações que vão se juntando e vão formando a melhor combinação possível. Anticorpos do tipo IgG é a maior parte das imunoglobulinas séricas e são os únicos que passam a barreira placentária. Então, quando a gente pensar, quando a criança nasce, os únicos anticorpos que a gente vai encontrar na criança são esses anticorpos. Anticorpos IgA, do tipo IgA, eles têm o que a gente chama uma peça J, e essa peça J facilita muito as variações de pH. Então, essa conjuntura aqui faz com que a gente encontre o anticorpo IgA em saliva, em glândulas mamárias, no leite, nas secreções vaginais. Então, se eu estiver buscando um anticorpo nesses espaços, eu já sei que eu tenho que buscar um anticorpo do tipo IgA. Anticorpo do tipo IgM é o primeiro anticorpo sempre a ser produzido, e ele, enfim, ele tem ativa complemento, como vários outros ativos. Anticorpos do tipo IgD não se sabe exatamente o que esse anticorpo faz. Anticorpo IgE, ele está muito presente nas reações parasitárias e nas reações alérgicas. E, enfim, um quadrinho aqui das funções dos anticorpos para vocês terem. E aqui um cenário do que o anticorpo faz. É muita coisa o que o anticorpo faz. Anticorpo ativa reações alérgicas, anticorpo chama as células para fazer fagocitose, que é a opsonização, anticorpo ativa complemento, anticorpo pode aglutinar bactérias, anticorpo neutraliza vírus. Então, são diversas as funções que os anticorpos podem fazer, tá bom? Aqui uns resuminhos mais do que os anticorpos podem fazer. Citotoxicidade dependente de anticorpo, coisas que a gente vai vendo ao longo das próximas aulas. O cenário de produção de anticorpo, então uma célula B que é naive, ela encontra um antígeno, ela se transforma em plasmócito que secreta IgG. Uma outra célula paralela vai dar seguimento ao contexto da célula B de memória, que vai fazer então a mudança da região variável e a determinação da melhor forma de responder àquele antígeno. A gente falou em resposta primária e resposta secundária, então a resposta primária é o primeiro contato que eu tenho com aquele antígeno. Essa resposta vai fazer com que eu produza uma concentração pequena de anticorpos sempre do tipo IgM, e anticorpos que têm uma ligação, uma avidez baixa com o antígeno. Lembrando daquele desenho que a gente fez lá em cima, né? Se eu pensar um anticorpo assim, para um antígeno assim. Quando eu tenho o mesmo contato com o antígeno, o mesmo antígeno faz contato comigo no segundo momento ou ao longo do tempo, eu tenho uma resposta que produz uma concentração maior de anticorpos, que produz anticorpos de outros tipos, normalmente vão ser anticorpos do tipo IgG, mas podem ser anticorpos do tipo IgE, anticorpos do tipo IgA, dependendo de qual cenário que eu estiver precisando. E além de eu trocar o tipo de imunoglobulina da primeira para a segunda resposta, eu tenho uma troca dessa região aqui, que é a região variável. Então, o segundo anticorpo, ele vai produzir uma ligação muito mais específica com o antígeno do que o primeiro. Por isso que a gente faz o cenário de vacinas, né? Então, a vacina seria isso aqui. Seria em contato com um antígeno num primeiro momento. Isso faz com que o corpo esteja pronto para que, num contexto infeccioso, eu tenha uma produção de uma molécula bem mais poderosa para se ligar com o antígeno. Ok? Então, um cenário inicial das respostas dos anticorpos para vocês.